Olá, irmãos, olá, amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um. Para mim é uma honra poder mais uma vez meditar em um texto sagrado junto com você. E nesta oportunidade eu quero meditar em um texto que se encontra em Filipenses, no capítulo 1, apenas o verso 21. E o texto diz assim: Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Queridos, Deus nos deu a função de escolha. Deus nos deu a opção de escolha. Todos os dias nós precisamos escolher. Todos os dias nós escolhemos o que nós queremos fazer. Nós escolhemos se iremos ou não trabalhar, nós escolhemos o que nós vamos tomar de café da manhã, nós escolhemos a roupa que nós iremos usar, nós escolhemos o estilo de cabelo que nós iremos usar, dentre tantas outras escolhas. Por mais que algumas dessas escolhas seja óbvia, nós sabemos que precisamos ir trabalhar. E às vezes nos parece que não é uma escolha, mas sim é uma escolha. Você poderia simplesmente escolher não ir. E aí você não escolhe não ir porque você sabe que toda escolha ela tem uma consequência. E aí nós podemos tomar as escolhas certas ou erradas. Se tomarmos as escolhas certas, teremos as consequências certas e boas. Se tomarmos as escolhas erradas, teremos as consequências erradas para as nossas vidas. Mas é-nos dado o direito de escolha. E ficamos chateados e entristecidos quando é tirado de nós esse direito de escolhermos. Quando alguém deduz algo, quando alguém conclui algo a nosso respeito, sem ter nos feito a pergunta, sem ter nos perguntado o que nós achávamos, se ela concorda ou se não concorda. E quando nos é tirado esse direito de escolha, de dizer sim ou não, quando alguém prediz o que acha, o que nós iríamos dizer, quando alguém conclui algo por nós, nós não gostamos. E aí é interessante como Deus trabalha. E aí Ele nos dá então o direito de escolhermos fazer ou não a vontade dEle. Nós passamos por diversos momentos e em cada momento da nossa vida nós precisamos escolher. Escolher se nós iremos enfrentar ou não, escolhermos se nós estaremos alegres ou não, escolher se nós estaremos dispostos a enfrentar ou não, nós precisamos escolher. E eu quero dizer para você que cada momento das nossas vidas, eles são de suma importância para nós. Independente do momento, ele tem muita importância para a nossa formação, para a nossa maturidade, para o nosso caráter. O texto que nós lemos, o apóstolo Paulo, ele estava preso em Roma quando escreve esta carta aos Filipenses. E essa carta ela recebe o título de A Carta da Alegria, porque mesmo Paulo estando preso, mas o tema central desta carta era a alegria. Estarmos alegres, porque a fonte da nossa alegria não são as circunstâncias, e sim Cristo Jesus. E é significativo que Paulo, estando na prisão, tenha escrito esta carta aos Filipenses. Ele reconhece, naquele momento em que ele estava vivendo, o sentimento de correr o risco de morte. Então Paulo estava preso, e mesmo que a Bíblia não nos fale, mas com certeza passou em sua cabeça o pensamento de morte, de que ele iria morrer, de que era chegado o momento da sua morte. E quantos de nós não passamos por um momento assim? Nós, de repente, estamos em meio de um tiroteio, de repente nós somos acometidos de um assalto à mão armada, de repente nós sofremos um acidente automobilístico e então nós pensamos, é a hora, agora eu vou morrer, chegou o meu momento, chegou a minha morte. E por vezes esse pensamento de morte ele passa pelas nossas cabeças. Com certeza o apóstolo Paulo entendia este sentimento que passa na cabeça de qualquer pessoa. Ele entendera o que era enfrentar a morte.
Apesar de o céu ser totalmente convidativo para nós, apesar de nós anseiarmos pelo céu, apesar de nós querermos ir para o céu, mas nós sabemos que existe o momento certo para isso. E até lá, o tempo que nós temos aqui na terra é importante para Deus. É significativo o tempo que nós temos aqui na terra. Assim também como é importante as nossas escolhas. Paulo escolheu servir a Cristo. Paulo escolheu gastar a sua vida na obra do Senhor Jesus. Paulo escolheu fazer a vontade de Deus. E eu te pergunto, o que você tem escolhido? Quais são as suas escolhas? Paulo, ele reconhecia que cada suspiro que ele dava era uma nova oportunidade de servir e de glorificar a Deus. Paulo escolhia fazer aquilo que Deus queria para a sua vida. Portanto, ele passava os seus dias amando pessoas, ensinando pessoas, pregando às pessoas, para que os outros pudessem conhecer o seu Salvador. E então Paulo escolhia e entendia que por mais difícil que fosse, por causa das circunstâncias, de tudo que ele estava vivendo, ele sabia que era importante vivenciar aquilo. Tudo o que Paulo passou, tudo o que Paulo enfrentou, serviu para o crescimento e para a maturidade. Serviu para solidificar e aumentar a fé de Paulo em Cristo Jesus. Eu não faço ideia, querido, do momento em que você está passando. Não sei se você tem vivenciado dias alegres, não sei se você tem vivenciado dias contentes, não sei se você tem enfrentado dias tristes, dias difíceis, eu não sei. Mas o que eu sei é que em cada um destes momentos é importante que você passe. É importante que você enfrente cada momento desse. E diante desses momentos, é muito importante que você faça as escolhas certas, que você faça as escolhas corretas. Diante das dificuldades, diante dos problemas, Deus tem nos dado a oportunidade de escolhermos ou não enfrentar os problemas, de escolhermos levantar e guerrear, de escolhermos lutar contra tudo que levanta para nos abater. Deus tem nos dado esta oportunidade de escolher. Mesmo em nossos momentos mais sombrios, os cristãos eles podem se agarrar à promessa da alegria permanente na companhia de Deus. Eles podem se agarrar na esperança que nós temos em Cristo Jesus. Por mais difícil que seja, ainda não é o fim. Por isso que Paulo diz, olha, o viver para mim é Cristo. Se eu estou vivo para um propósito, para uma finalidade. E ele sabia que este propósito e esta finalidade era a glória de Deus. Paulo entendeu que se ele estava vivo e estava passando por determinadas situações, cada momento que ele enfrentava era importante para ele e para a glória de Deus. Mesmo que seja difícil, mesmo que seja doloroso os dias que nós estamos enfrentando, saiba que é para a glória de Deus, saiba que é para o seu crescimento e para a sua maturidade. E enquanto vivermos e desfrutarmos de um relacionamento com Deus, o Senhor ele preenche os nossos momentos com significado. O Senhor ele vai preencher e vai dar significado aos nossos momentos. Por isso, escolha vencer, escolha lutar, escolha seguir em frente, escolha viver para a glória de Deus. Entenda que você foi criado para a glória de Deus e então escolha fazer a vontade de Deus. E saiba que se você está vivo é porque Deus está lhe dando uma nova oportunidade para que você viva para a glória dele. Então viva para glorificar a Deus, viva para servir a Deus. Se você está vivo, o seu viver tem que ser Cristo. E quando Deus nos chamar, o nosso morrer é lucro. É lucro porque nós estaremos na eternidade com o Senhor. É lucro porque nós teremos cumprido com a nossa missão. É lucro porque nós teremos realizado o propósito a qual Deus queria que realizássemos. É lucro porque nós estaremos desfrutando da presença eterna do Senhor. Por isso, cada momento das nossas vidas é importante. Seja bons ou ruins, eles são importantes. Não
murmure, não questione, mas escolha enfrentar, escolha lutar, escolha viver a vontade de Deus. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia abençoado e que você possa fazer as escolhas certas para que você possa ter as consequências boas para a sua vida. Escolha viver para Cristo, escolha servir ao Senhor. Fique com Deus, o meu abraço.